Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui novamente para fazer mais um vídeo aqui sobre as nossas aulas. Visto que já fizemos o primeiro vídeo e na primeira aula fizemos um apanhado geral de todo o procedimento, como é que funciona o Mediar Brasil, esse Tribunal de Mediação e Arbitragem, né? A gente fez um apanhado geral e agora nós vamos começar a fazer, através de módulos, nós vamos chegar a iniciar o nosso estudo propriamente dito. Tá? Agora nós vamos estudar cada caso, vamos estudar as situações todas de uma maneira teórica, claro, né? Nós vamos sempre lembrar que essa primeira parte é teórica, tá? E aí, como eu disse, nós vamos usar a Lei 9.307/96, a Lei 13.129/15, que é a lei que alterou algumas coisas da 9.307, e subsidiariamente nós vamos usar também o Código de Processo Civil, que é a Lei 13.105, e o Código Civil, tá? Para algumas situações, certo? Então fiquem tranquilos que tudo que nós precisarmos sobre essas leis suplementares, o Código de Processo Civil e o Código Civil, nós vamos ver aqui juntos, tá? Então vamos lá. Como eu disse para vocês na primeira aula, na aula inaugural, a gente divide as pessoas aqui não em autor e réu, mas sim em requerente e requerido. São as pessoas que são as partes do nosso processo, tá? E, primeiramente, nós vamos ver o requerente, porque o requerente é quem inicia o processo. Ele que vem aqui no nosso núcleo e abre um processo contra o requerido. Então, nós vamos ver como se faz como se atende ao requerente, através do atendimento ao requerente. Isso está lá na apostila de vocês depois vão olhar com calma, mas a gente vai olhando aqui agora, certo? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos lá. É quase uma receita de bolo, né? É o passo a passo do nosso Mediar Brasil, como atender ao requerente, que é o primeiro que vem aqui no nosso núcleo para iniciar o processo. Então vamos lá. Número 1. Quando o requerente chega até a seccional, deverá ser recebido por um atendente que irá recepcioná-lo de forma discreta e formal. Então o requerente chega no nosso núcleo, tá? E aí a gente vai atendê-lo, e quem faz esse atendimento é o juiz plantonista. Tá? Solicita-se o nome e o conduz até a sala de espera, informando que em breve será atendido pelo juiz plantonista. O atendente vai simplesmente recepcionar aquela pessoa que está chegando aqui, que provavelmente é o requerente. Tá? Ele não vai entrar em detalhe, não vai conversar, o atendente, a pessoa que está aqui na frente, não vai entrar em detalhes sobre a situação do requerente. Porque ele vai aguardar e depois ele vai passar para a sala especial, que é a sala do juiz plantonista, que esse sim é que vai fazer o atendimento ao requerente. Esse é que vai perguntar, vai conversar com ele, esse é o juiz plantonista, que vai ser recepcionado, esse requerente, em uma sala especial. 2. Leva-se o requerente até a sala do juiz plantonista, que também receberá de forma cortês, discreta e formal, mantendo uma atitude digna de um membro da instituição Mediar Brasil. Jamais deverá ser feito atendimento de requerentes em locais impróprios, como a sala de espera ou qualquer situação. Bom, aqui nós nunca vamos receber o requerente e conversar com ele na recepção. Vai ter uma sala especial para isso, porque o que está sendo dito pelo requerente só interessa a ele. E nesse momento o juiz plantonista vai ouvi-lo. Tá? Então, para não constrangê-lo de qualquer situação, nunca fazemos em público esse atendimento. Esse atendimento é feito em uma sala especial, tá? Que é a sala do juiz plantonista ou do mediador plantonista. Deve-se atender em uma sala reservada, preferencialmente com a porta fechada. Isso é evidente, né? A gente vai para uma sala especial, e com a porta fechada, para que não haja nenhum constrangimento, para que esse requerente possa falar de uma maneira tranquila e sem problema nenhum. Não, nunca em público, nunca na recepção. Enquanto o requerente estiver sendo atendido, deve-se evitar interrupções. Bom,
o requerente vai conversar agora na sala reservada ao juiz plantonista e vai começar a dizer a situação dele. Então, o juiz plantonista, o mediador plantonista, deve evitar de fazer interrupções. Ele deixa que a pessoa fale. Se ele tiver dúvida, ele depois, no final, vai perguntar alguma coisa, mas naquele momento é para deixar a pessoa falar. Eu costumo brincar que o juiz plantonista é uma orelha desse tamanho, uma orelha bem grande, e que ele vai ouvir simplesmente ao requerente. Essa é a função dele, ouvir. Se tiver dúvida, no final ele vai fazer alguma pergunta. Mas nesse momento ele vai ouvir sem interrupções. Outro detalhe importante é que enquanto o juiz plantonista estiver atendendo ao requerente, evitar qualquer tipo de interrupção, por exemplo, da recepção. A recepção não vai entrar na sala e dizer, juiz, tem um telefone para o senhor, alguém está ali procurando. Não vai entrar. Ela vai simplesmente anotar os recados ao recepcionista e repassar ao juiz plantonista depois, no final do atendimento, quando o requerente já for embora, para evitar justamente interrupções, porque a gente quer demonstrar ao requerente que aqui ele vai ser ouvido, que aqui ele vai ter toda a atenção necessária para resolver aquela situação, que é uma situação que está o incomodando. Caso o requerente não esteja acompanhado por advogado, informar que poderá entrar com o auxílio do seu advogado. Bom, nesse detalhe aí, normalmente aqui no nosso procedimento não é obrigatório advogado, mas ele tem direito, se assim quiser, fazer uso do seu advogado, tá? Sempre lembrando que nós nunca vamos oferecer advogado para ninguém. É uma função do plantonista também de nunca indicar advogado nenhum, para total isenção. O nosso sistema, o nosso procedimento tem que ser totalmente isento de qualquer situação. Então, nunca vamos indicar o advogado. Se ele tiver um advogado, ele traz. Se ele disser que não tem advogado, é com ele. Aí, sempre lembrando que o advogado não é obrigatório no nosso procedimento. Caso o requerente esteja acompanhado de advogado e constatando que é a primeira vez que esse profissional comparece no nosso seccional, como primeiro procedimento, a gente vai entregar a ele uma cartilha, que nós chamamos de mensagem endereçadas aos advogados. Por quê? Porque aquele advogado é a primeira vez que ele está vindo no nosso procedimento. Ele nunca veio no nosso Mediar Brasil, ele não sabe como é que funciona, ele está acostumado lá com o Poder Judiciário. Lá no Poder Judiciário tem muita coisa diferente do nosso procedimento. Ou seja, o nosso procedimento é diferente do Poder Judiciário. Então, tem situações em que a gente vai, o advogado vai tentar falar e ser ouvido e conversar da maneira que ele faz lá no Poder Judiciário, e aqui no nosso procedimento não. A gente vai sempre privilegiar que requerente e requerido, eles conversem entre si. Mesmo que tenha advogado, a gente vai privilegiar que eles conversem entre si. Tá? Porque é muito mais fácil fazer um acordo entre as partes, mesmo na presença de advogado. Questiona-se ao requerente o que ele deseja que seja verificado no TMA. Escuta essa história com muita atenção, buscando captar os pontos importantes para verificar a disponibilidade do direito e a capacidade dos agentes envolvidos. Por quê? Porque o plantonista, nesse momento, ele tem que saber se aquela situação que está posta ali pelo requerente pode ser objeto do nosso núcleo. Porque tem situações que a lei veda. Por exemplo, o artigo 1º diz que as pessoas capazes de contratar poderão valer-se de arbitrário para dirimir dúvidas relativas a direitos patrimoniais disponíveis. Portanto, somente direito patrimonial disponível que pode ser objeto do nosso núcleo. Não sendo direito patrimonial disponível, é vedado que entre com o processo aqui no nosso procedimento. Isso é lei. É a Lei 9.307/96, que depois foi reforçado pela 13.129/15, que manteve os direitos patrimoniais disponíveis. Quando essa lei estava para ser editada, a gente imaginou que ela ia abrir um pouquinho mais, que seria uma situação um pouquinho mais ampla, mas não, ela manteve
Somente direito patrimonial disponível que pode ser objeto do nosso núcleo. Tá? E como a gente vai saber o que é direito patrimonial disponível? Bom, nós vamos estudar um pouquinho mais adiante o que é direito patrimonial disponível. Mas o juiz plantonista tem que saber o que é direito patrimonial disponível, porque somente esse direito pode ser objeto do nosso núcleo. Se não for nessa situação, a gente vai dizer ao requerente que ele tem que entrar com o processo lá no Poder Judiciário. Então, logo estejam devidamente esclarecidos os principais requisitos para a instalação da arbitragem, como a disponibilidade das partes, capacidade das partes, disponibilidade do direito, parte para a qualificação do requerente. Isso vai estar tudo dentro do computador, vai ter um gerenciador, e a gente abre ali, clica ali no gerenciador e abre dados do requerente. Aí a gente vai qualificar todo o requerente. A capacidade toda dele, nome completo, profissão, endereço, toda a qualificação dele para que a gente tenha isso no procedimento. Dar especial atenção ao campo anexo, onde deve constar no mínimo fotocópia do CPF e da carteira de identidade que deverão ser solicitadas nesse momento. Bom, nesse momento a gente vai pedir para o requerente que ele nos dê cópia da carteira de identidade dele e do CPF, tá? Porque isso vai ficar nos autos do processo, tá? E é importante isso que seja feito. E é através desse documento que a gente comprova a capacidade do requerente. Se ele é menor, não é menor, aquela situação toda que nós vamos ver mais adiante a capacidade civil das pessoas, físicas e depois jurídicas. Nós vamos ver mais adiante. Registrar no verso das fotocópias que as mesmas conferem com o documento original. Bom, como ele vai nos dar cópia, o requerente nesse momento vai dar cópia do seu CPF e da carteira de identidade para o plantonista, ele vai ficar com essas cópias, mas ele vai ter que mostrar o original para o plantonista. E aí o plantonista assina atrás dizendo que aqueles documentos, aquelas cópias, conferem com o original. Nada mais é do que uma autenticação, né? Como se fosse uma autenticação em cartório. Só que como essa autenticação é para nós mesmos, nós vamos dar publicidade dessas cópias, então não tem problema que a gente mesmo faça essa autenticação. Ou seja, pega as cópias, confere com o original e assina atrás dizendo que confere com o original, certo? Isso é uma autenticação feita pelo próprio plantonista. Como é para nós, não tem problema nenhum. A gente não vai dar publicidade desses documentos. E aí, a gente vai colher algumas informações que o requerente tem sobre o requerido, que não são muitas, né? Porque muitas vezes o requerente sabe só o nome completo do requerido. Claro que ele não vai saber o CPF, o número da carteira de identidade, esse documento ele não vai saber. Então a gente colhe do requerente tudo que ele sabe. O que ele sabe? Só sei o nome completo do cara e o endereço. Ótimo, tudo bem. É o mínimo que ele tem que saber. É o mínimo. Nome completo e o endereço. Porque se ele não souber o endereço do requerido, nós não vamos poder abrir o processo. Então, o mínimo que ele tem que saber do requerido é o nome completo e o endereço desse indivíduo, que no caso é o requerido. Bom, aí com a qualificação parcial do requerido e a qualificação total do requerente, porque o requerente está na nossa frente, então nós podemos pegar toda a qualificação dele. Já o requerido, não. O requerido, a gente, segundo o requerente, só sabe o nome completo e o endereço do requerido, que é o mínimo que ele tem que saber. Se ele não souber isso, a gente não vai poder fazer o processo. Aí a gente clica lá no nosso sistema e entramos na situação de termos de declaração do requerente. E aí ele vai dizer exatamente o que está acontecendo, o que aconteceu, qual o valor da dívida, o que está acontecendo, porque ele vai fazer um histórico, vai fazer o que a gente chama lá no Poder Judiciário, né, de petição inicial. Essa declaração nada mais é do que uma petição inicial, só que nós chamamos de declaração do requerente, que deve ser clara e objetiva. Quanto mais sucinta, quanto mais clara, quanto mais objetiva, melhor. Tá? Não precisa ser muita situação assim de muito detalhe.
Tem que ser clara e objetiva. Durante o colhimento das declarações do requerente, o juiz plantonista poderá questionar o requerente a fim de esclarecer os pontos que entender importantes. Porém, jamais poderá induzir suas respostas. Ou seja, o plantonista, nesse momento, ele pode perguntar o que ele quiser para o requerente, mas nunca induzir a resposta dele. Tipo assim, o senhor foi lá, não foi? Isso é uma indução, não se usa esse tipo de situação, tá? A gente faz perguntas claras, objetivas, e o requerente responde sim ou não, ou de outra forma, tá? Mas nunca induzir a resposta do requerente. O plantonista deverá buscar deixar evidente todos os aspectos que ele considera importantes, levando em consideração a ideia que entende que seja necessário estar especificado, caso não haja acordo entre as partes. Porque não havendo acordo entre as partes, nós mediadores, vamos ter que decidir aquele litígio. Então, para decidir aquela situação, nós temos que ter subsídios para poder decidir, né? Se houver acordo, tudo bem, mas pode não haver acordo. Existem situações em que não há acordo entre as partes. Após redigir o termo de declarações do requerente, o plantonista vai ler o inteiro teor desse documento para o requerente e perguntar se ele quer fazer alguma alteração em relação ao que está dito ali. E aí, se ele quiser, a gente faz a alteração. Se ele disser, não, está tudo ok, a gente entrega para ele, ele assina e nos devolve. Tá? Ele não leva esse termo para casa, fica nos autos do processo. Então, nesse documento, na realidade, nós vamos ter esse documento e depois ele vai dizer exatamente o que ele quer. É o termo de declaração do requerente, que ele vai dizer, fazer um histórico de tudo que ele disse e depois ele vai fazer o que a gente chama de pedido dele. Na realidade, a diferença entre o Poder Judiciário é que lá no Poder Judiciário existe um documento só que se chama de petição inicial. Aqui não, aqui nós temos dois documentos. O primeiro documento é o termo de declaração do requerente e depois a petição inicial propriamente dita. Porque, na realidade, a gente poderia até chamar de petição inicial todo esse documento. Mas isso é lá no Poder Judiciário. Aqui a gente chama esses dois documentos, tem esses dois documentos, termo de declaração e petição inicial, que são complementares, um complementa o outro. É que na petição inicial ele diz exatamente o que ele quer, ele quer, o valor da dívida, que é a situação juros, correção monetária, que é a situação toda. Importante salientar que deve-se colocar na petição inicial exatamente aquilo que o requerente está pedindo. Ele tem uma dívida com o requerido, e aí ele pede somente o valor da dívida. Nós, enquanto plantonista, não vamos dizer a ele que ele pode cobrar juros, correção monetária, até dano moral, se for o caso. Nós não vamos dizer nada disso para ele. A gente vai simplesmente ouvir o que ele está pedindo e não orientá-lo de forma nenhuma. Mas o senhor poderia me orientar? Não, não podemos lhe orientar. Aqui eu sou o plantonista, eu estou aqui só para receber o documento e ouvir o que você tem para dizer. Mas eu só quero a dívida. Bom, a gente vai colocar somente a dívida, ele é o que ele pediu, tá? Estritamente aquilo que o requerente pediu lá no documento dele, na petição inicial. E isso vai ser rigorosamente desta forma. Após redigir esse outro documento, a gente imprime uma cópia, entrega ao requerente. Se ele concordar, não tem mais nada para acrescentar, ele assina e nos devolve. Mais uma vez, ele não leva documento para casa. Isso fica nos autos do processo. Depois dessa situação, a gente vai mostrar ao requerente a composição de todos os mediadores que compõem aquele núcleo. Tá? Normalmente é um quadro, um quadro que ali estão todos os mediadores que compõem aquele núcleo, com foto. E aí ele vai dizer para nós, ele, requerente, vai dizer para nós quais os mediadores que ele não quer.
Ele não escolhe os que ele quer, ele escolhe os que ele não quer. Tá? Então ele pode dizer, não quero fulano por causa disso, não quero ciclano por causa daquilo, e ele vai ter que dizer por que ele não quer o fulano e o ciclano. Sempre lembrando que os nossos procedimentos sempre são 3 juízes mediadores, 3 mediadores, sempre 3 mediadores. Então, a Câmara vai ser composta sempre por 3 mediadores. Então, ele não vai escolher quem ele quer, mas ele vai escolher quem ele não quer. Por exemplo, eu não quero fulano porque o fulano tem uma ação contra mim. Eu não quero ciclano porque o ciclano, eu tenho uma ação contra ele. Ótimo. Então, esses dois não vão participar da Câmara de Mediação e Arbitragem. Outro que não vai participar também da Câmara de Mediação e Arbitragem é o plantonista. Aquele que atendeu ao requerente ou ao requerido também não vai participar, porque a gente entende que ele está contaminado com a verdade do requerente ou a verdade do requerido. Basta o plantonista atender um dos dois, que ele já não vai participar da Câmara de Mediação e Arbitragem, composta por 3 mediadores. Questionar ao requerente qual o dia da semana que ele gostaria que fosse realizada a audiência. Nós vamos perguntar para ele de uma forma indutiva, aí nós vamos fazer uma forma indutiva, nós vamos dizer para ele, conforme a nossa disponibilidade, nós vamos dizer, segunda, quarta e sexta, à tarde, qual o dia que o senhor prefere? Ele vai dizer, quarta às 15 horas, tá? E ele escolhe um dia. Só que esse dia ainda não é definitivo, tá? Esse dia é um dia que ele escolheu. Para mim, quarta-feira ou qualquer dia da semana, segunda, quarta ou sexta, à tarde, está bom. Então, a gente já sabe que esses dias são os dias que o requerente pode, tá? Mas ele não vai ser notificado do dia da audiência, porque ele sai daqui sem saber o dia da audiência. A gente só perguntou para ele quais os dias possíveis, tá? Então, ainda não tem audiência marcada. E a gente também avisa ele que, num momento posterior, nós vamos ligar para a casa dele e avisá-lo de que ele vai ter que vir aqui para assinar a notificação do dia da audiência, tá? Porque no nosso procedimento, diferentemente do Poder Judiciário, quem escolhe o dia da audiência é o requerido. O requerido é que escolhe o dia da audiência. Claro que a gente vai dar para ele algumas alternativas, segundo aquelas alternativas que nós já pedimos para o requerente. Então, ele tem essa possibilidade. Depois, agora, quando vemos o atendimento ao requerido, nós vamos analisar isso com mais calma e mais devagar. E aí, depois de todo esse procedimento, o requerente dirige-se à nossa recepção e paga a taxa de registro, ou taxa de ingresso. É uma taxa que todo o procedimento tem. Varia de núcleo para núcleo, 50, 60, 80, 100 reais, depende. O núcleo é que determina qual é a taxa de ingresso. Mas independentemente do valor da ação, sempre vai pagar uma taxa nesse valor. Ou 50, 60, 100 reais, depende do núcleo. O núcleo é que estabelece essa taxa. Mas sempre lembrando que essa taxa tem que ser paga pelo requerente. E é paga no ato, no momento em que ele vai, antes de ele ir embora. Já que ele já fez todo o atendimento, agora ele paga a taxa de ingresso. Sempre lembrando que não existe assistência judiciária no nosso procedimento. O cara tem dinheiro, o requerente tem dinheiro para pagar a taxa, ele paga a taxa sem problema nenhum, o processo vai adiante. Se ele não pagar a taxa, o processo não anda. Fica parado até ele pagar a taxa. Eu vou pagar a taxa daqui 10 dias. Ótimo. O processo fica aguardando que ele pague a taxa daqui 10 dias. Se ele não pagar a taxa, o processo não anda. Tá? Claro que nada impede que ele coloque depois no acordo com o requerido essa taxa. Digo, o acordo é esse, mas eu quero que tu pague a taxa de ingresso. Sem problema. Faz parte do acordo também. Ele pode colocar e se o requerido aceitar, sem problema nenhum, ele passa aquele valor que ele pagou para nós, ele repassa para o requerido. Mas nesse momento agora, ele tem que pagar a taxa de ingresso, para que o processo vá adiante. Essa taxa de ingresso ou registro nada mais é para a gente poder se mover, poder andar, poder buscar o requerido.
tá? Uma taxa administrativa para que a gente possa tocar o processo adiante. Bom, isso é o atendimento ao requerente, tá? Se tiver alguma dúvida, por favor, depois entre em contato, a gente vai resolver essas dúvidas todas. Então, vamos lá para os direitos patrimoniais disponíveis. Direitos patrimoniais disponíveis. Por que a gente tem que estudar direitos patrimoniais disponíveis? Porque o artigo 1º da lei diz que as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da mediação para dirimir dúvidas relativas a direitos patrimoniais disponíveis. Então, somente direito patrimonial disponível que pode ser objeto do nosso núcleo. Por quê? Porque a lei veda, a lei dá essa situação, a lei diz expressamente que somente direitos patrimoniais disponíveis que pode ser objeto do nosso núcleo. Então vamos lá. Direitos patrimoniais disponíveis. Vamos lá. Bom, aí vem a pergunta que não quer calar, né? Somente direitos patrimoniais disponíveis que pode ser objeto do nosso núcleo, tá? Então, o que é direito patrimonial disponível? Nós temos que saber o que é. Por quê? Porque somente direito patrimonial disponível que pode ser objeto do nosso núcleo. Então, vamos lá. Existem duas regrinhas bem fáceis para saber o que é direito patrimonial disponível. Primeira regra. Se o direito patrimonial é indisponível, a lei vai dizer que é. Em contrário senso, se a lei não disser nada, é porque é direito patrimonial disponível. Tá? É bem tranquilo, é só a gente ver que se a lei diz que é indisponível, por exemplo, todas as situações lá do Código Penal, todas as situações são indisponíveis, situações da Justiça do Trabalho também, porque lá tem algumas regras, por exemplo, ninguém pode contratar um empregado sem pagar 13º, sem pagar férias, sem pagar fundo de garantia. Não tem como. Então, esses são direitos patrimoniais indisponíveis. Portanto, essas situações, a princípio, não pode ser objeto do nosso núcleo. Tá? Direito de família, por exemplo, direito de família também jamais será objeto do nosso núcleo, porque todos os direitos ali postos não são direito daquela pessoa que está buscando o direito. Na realidade, a mãe, por exemplo, no menor, ela está buscando pensão para ela? Não, está buscando pensão para o menor. Então, nessa situação, o direito patrimonial é indisponível a ela. Ela não pode dispor ao bel prazer dela desse direito. Então, essa é a segunda regra. A segunda regra é que o direito patrimonial é disponível quando a gente pode dispor a bel prazer dele. Em contrário senso, se a gente não puder dispor desse direito, é porque ele é indisponível. Casos citados da fundo de garantia, 13º, ninguém pode contratar sem que o empregado receba essas situações. E o direito de família, por exemplo, aquela pessoa que está representando o menor não pode abrir mão da pensão, ela não pode simplesmente dizer, não quero mais pensão. Ela não deveria ter entrado com a ação. No momento que ela entrou com a ação, ela não tem como dispor dela, não é o bel prazer dela que ela decide se vai ou não vai receber. Não, ela está ali não como direito dela, sim do menor. Ela está apenas representando o menor nessa situação. Então, o direito para ela é indisponível. Ficou claro? Então, vamos adiante. Bom, eu falei nos direitos do trabalho, dos direitos trabalhistas, e falei que tem direitos indisponíveis, né? Sim, os direitos são indisponíveis. Por exemplo, fundo de garantia, 13º, férias. Ninguém pode contratar, por exemplo, se uma pessoa me contrata, eu não posso dizer para ela, eu não quero 13º, eu não quero fundo de garantia, eu não quero férias.
Não pode. Isso são direitos indisponíveis. Portanto, não pode ser objeto do nosso núcleo. O direito em si, né? O direito em si é indisponível. Mas o valor pecuniário desse direito, ele é disponível. E sendo assim, essa situação pode ser objeto do nosso lucro. Por exemplo, eu vou numa situação em que o meu empregador está me devendo 15 mil reais de 13º. O direito é indisponível. Eu não posso abrir mão desse direito, chegar e dizer, não, eu não quero receber absolutamente nada. Não, não posso. Por quê? Porque o direito de 13º é um direito indisponível. Eu não posso abrir mão dele. Ele não está ao meu dispor. Entretanto, o valor pecuniário desse direito, ou seja, os 15 mil reais, esse eu posso negociar. Ou seja, me dá 10 mil reais e estamos resolvida a situação. Me dá 13 mil reais e está resolvida a situação. Isso eu posso negociar. Então, se eu posso negociar, o valor pecuniário é disponível a mim. Portanto, pode ser objeto no nosso núcleo essa situação de um acordo do 13º. Não abrir mão do 13º, não abrir mão das férias, não abrir mão do FGTS, mas negociar o valor com o empregador. Isso é possível sim. Tá? Nessa situação específica de valor pecuniário. O direito é disponível quando pode ser transacionado, seu titular pode dispor dele a seu bel prazer. Ou seja, isso é um direito disponível. A gente pode dispor dele a nosso bel prazer. Já o direito indisponível são todos aqueles que dizem respeito à vida, à integridade física, direitos ligados à personalidade. Por exclusão, os demais são disponíveis. Então, sempre que a lei não disser que é indisponível, em contrário sensu, ele é disponível. Tá? Essa é a regra básica para a gente saber se um direito é indisponível ou disponível. Um direito é indisponível quando seu titular não pode se desfazer dele por sua própria vontade. Há uma ingerência estatal. A lei determina que assim seja. Esse é o direito indisponível. Tá? Então, portanto, nunca no nosso núcleo vai ter alguma situação do direito de família, nunca do direito penal, por exemplo. Tá? Ficou claro? Então, vamos adiante. Nós temos alguns exemplos de direitos patrimoniais disponíveis que podem ser objeto do nosso núcleo. Então, vamos lá. Contrato sobre bens e serviços em geral, compra e venda, condomínio, consórcio, direito consumidor, letra de câmbio, imóveis, locações residenciais, locações comerciais, cheques. Bom, aqui no cheque a gente tem, eu gosto de sempre fazer uma parte, porque cheque hoje não se usa muito, né? Mas já se usou bastante. Então o cheque, o que é o cheque? O cheque é um título executivo extrajudicial, tá? E ele tem validade. Ou seja, quando a gente passa um cheque para uma pessoa e ele retorna sem fundo, a gente tem 6 meses para entrar com o protesto dele. Caso a gente não entre com o protesto desse cheque em 6 meses, ele perde a executividade. Ou seja, o que é isso? Ele deixa de ser um título executivo. O cheque passa a não ter valor nenhum. Por quê? Porque ele perdeu a eficácia dele. Deixou de ser um título executivo porque a gente tinha 6 meses para protestar e não protestou. Tá? Então, nessa situação, ele perde a executividade. Não deixa de ser um título executivo. Mas existe uma outra situação que a gente pode, até 2 anos, entrar com uma ação monitória. Essa ação, ela é uma ação que transforma, lá no Poder Judiciário, transforma esse título executivo extrajudicial em título executivo judicial. Tá? Portanto, tem 2 anos para entrar com essa ação. Caso não entre com 2 anos, também, novamente, ele perde a executividade e aí o cheque não tem mais o que fazer. Ou seja, pega esse cheque, pendura lá na parede, num quadrinho lá, porque tu não vai receber mais. Tá? Isso lá no Poder Judiciário. O que vai acontecer? Por exemplo, eu tinha um cheque na minha mão, que voltou sem fundo, perdi os 6 meses do protesto e perdi os 2 anos de monitória. Quando eu entrar lá no Poder Judiciário com esse cheque lá, entrar buscando a cobrança desse cheque, o juiz de ofício vai dizer que esse título
prescreveu, ou seja, esse título não é mais um título executivo, portanto, não tem executividade pela prescrição, os 6 meses do protesto e os 2 anos da ação monitória. Não tem o que fazer. O juiz de ofício vai dizer que, e não vai levar o processo adiante, ele vai julgar o procedimento como improcedente ao autor, no caso lá no Poder Judiciário. Por quê? Porque o título não tem mais executividade. Prescreveu. Perdeu a sua executividade. Deixou de ser um título executivo. Num primeiro momento extrajudicial e depois judicial. Através da monitória, mas o cara perdeu os 2 prazos, não tem mais o que fazer. E aí deu uma grande vantagem no nosso procedimento. E isso eu gosto muito de falar sobre isso, porque o que acontece? O requerente vem aqui com um cheque que está prescrito, ou seja, não tem executividade mais, não é um título executivo, porque ele perdeu os 6 meses do protesto e perdeu os 2 anos da ação monitória. Mas mesmo assim ele quer cobrar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dizer para ele, não, o senhor não pode entrar com o processo porque o senhor não tem mais um título, o senhor não tem como cobrar. Não, a gente pode entrar com o processo, mesmo não tendo mais executividade. Por quê? Porque ele vai tentar um acordo entre as partes, ele vai tentar um acordo com o requerido. Mesmo que o cheque esteja prescrito, o requerido pode, se quiser, fazer um acordo com ele. Não, tudo bem, eu sei que o cheque está prescrito, eu sei que o cheque não tem mais executividade, mas mesmo assim eu quero pagar, porque eu não quero ficar devendo nada para ninguém. E paga. O que acontece? No momento que ele pagou, ele fez um acordo entre as partes, requerente e requerido, e o que aconteceu? Ele novou a dívida, fez uma novação da dívida. Agora ele pode executar aquela dívida se assim quiser, porque o acordo entre as partes vai gerar uma sentença, que é uma sentença homologatória arbitral, que é o acordo entre as partes que pode ser executado, tá? Sem problema nenhum. Então, aquele título que não valia, o cara veio aqui, fez um acordo, sempre lembrando que o requerido pode fazer esse acordo ou não, porque ele pode simplesmente dizer, não, esse cheque já está prescrito, eu não vou pagar. Aí o cara não pode receber, não tem como receber. Mas se ninguém alegar a prescrição, nós não vamos alegar de ofício, diferentemente do Poder Judiciário, né? Nós, enquanto mediadores, não vamos alegar de ofício a prescrição, o requerente muito menos, e o requerido quer pagar, também não vai alegar a prescrição. Então, ninguém alegando a prescrição, fazem um acordo e eles novam a dívida. Então, nessa situação agora, existe um título executivo através de uma sentença homologatória arbitral. Vamos adiante. Marcas e patentes, propriedade intelectual, direitos autorais, que é a Lei 9.315 da nossa lei, notas promissórias, convenções coletivas, representação comercial, responsabilidade civil, dano patrimonial, dano moral, tá? Pode ser objeto do nosso núcleo também, seguro saúde, seguros privados, sociedade geral, sociedades comerciais, título de crédito, acidente de trânsito. Acidente de trânsito somente na parte material, somente o que tem de dano material que pode ser objeto do nosso núcleo. Houve lesões, houve essas situações, aí isso não pode ser cobrado no nosso núcleo, mas a parte material, os danos materiais causados ao veículo, isso pode ser objeto do nosso núcleo. Ficou claro? Então, eu quero deixar bem claro a todos de que vocês vão anotando as perguntas de vocês, as dúvidas que tiverem, e depois, através do WhatsApp, podem fazer essas perguntas que nós vamos responder tranquilamente, tá? Então, dúvidas quanto a essa situação que nós acabamos de falar, por favor, anotem e depois repasse no WhatsApp que nós vamos resolver todas essas situações, certo? Tranquilo? Então, vamos adiante. Capacidade civil das pessoas físicas. Bom, isso aqui é outra situação. Por que estudar a capacidade civil das pessoas físicas? Porque lá no artigo 1º da lei diz as pessoas capazes de contratar. Portanto, somente as pessoas capazes de contratar que poderão valer-se da arbitragem para dirimir dúvidas relativas a essa situação.
Então, somente as pessoas capazes de contratar. Mas aí vem a seguinte questão. A Lei 9.307, como a Lei 13.129, não diz quem são as pessoas capazes de contratar. Então, aí, pela primeira vez em nossas aulas, nós vamos ter que buscar o Código Civil. Porque lá no Código Civil, lá nos artigos, diz exatamente quais são as pessoas capazes de contratar. Lá no artigo 3º, no artigo 4º e no artigo 5º do Código Civil. Sempre lembrando que agora nós vamos tratar do Código Civil, porque a nossa lei, tanto a Lei 9.307 como a Lei 13.129, somente diz as pessoas capazes de contratar, mas não diz quem são essas pessoas. Tá? Então, nesse sentido, nós vamos ter que, como eu disse para vocês em aulas anteriores, que nós vamos subsidiariamente usar o Código Civil nesse caso concreto. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver quem são as pessoas capazes de contratar. O artigo 3º do Código Civil diz o seguinte: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Tá? E aqui já tem uma nova redação, né? Pela Lei 13.146 de 2015, porque ali, no artigo 3º, dizia mais situações das pessoas, as pessoas absolutamente incapazes, né? Falava dos ébrios, aquela situação toda que a gente via lá no Código Civil. Só que veio uma lei, uma nova redação da lei, que é a Lei 13.146/15, que alterou isso. Então, hoje, no nosso ordenamento jurídico, somente é absolutamente incapaz as pessoas menores de 16 anos. Tá? Aquelas pessoas que antes eram consideradas absolutamente incapazes passaram a ser relativamente incapazes. Tá? Aquelas situações que tem o doente mental, o ébrio, aquelas situações que tinha anteriormente, com a nova redação da Lei 13.146/15, agora somente são absolutamente incapazes as pessoas menores de 16 anos. Tá? Então, isso é o que rege hoje, é o que está valendo hoje no nosso ordenamento jurídico, através do artigo 3º do Código Civil. Então, somente as pessoas absolutamente capazes são as que têm menos de 16 anos. Certo? Já o artigo 4º, fala das relativamente incapazes. E aí, lá no artigo 4º, diz o seguinte: são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Ou seja, maior de 16 anos e menor de 18, eles são relativamente incapazes. Qual é a diferença do absolutamente incapaz para os relativamente incapazes? Eles são, nessa situação, os relativamente incapazes são representados. Ou melhor, desculpa, são assistidos. Já os absolutamente incapazes são representados. Tá? Essa que é a grande diferença. Eles podem, os relativamente incapazes podem exercer, realizar atos da vida civil pessoalmente, mas eles vão ter sempre que ser assistidos por alguém. Já os absolutamente incapazes são sempre representados. Sempre lembrando que lá no artigo 3º, os absolutamente incapazes hoje somente são aqueles que tiveram menos de 16 anos. Tá? E os relativamente incapazes são os que estão no artigo 4º, que são os maiores de 16 e menores de 18 anos. Os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e os que por deficiência mental têm um discernimento reduzido. Os excepcionais sem desenvolvimento mental completo. Os ébrios habituais, os viciados em tóxicos. Aquele que por causa transitória permanente não puderem exprimir sua vontade e os pródigos. Ou seja, essa situação desses aí, eles estavam anteriormente, pela lei antiga, eles estavam lá como absolutamente incapazes. Agora, com a lei nova, eles passaram a ser relativamente incapazes. Ou seja, eles podem exercer os atos da vida civil, mas eles vão ser sempre assistidos por alguém.
certo? E a lei também diz que a capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial, ou seja, a Lei 6.001/73. Essa é a lei que diz da capacidade civil dos indígenas. É uma lei especial, específica para os indígenas. Vamos para o artigo 5º, que o artigo 5º é o que dá mais polêmica, mais situação de discussão. O artigo 3º fala dos absolutamente incapazes, que hoje somente os menores de 16 anos. O artigo 4º fala dos relativamente incapazes, que são aqueles que estão elencados ali. A diferença entre os absolutamente incapazes, que são representados, e os relativamente incapazes são assistidos. Podem exercer pessoalmente os atos da vida civil, só que tem que ser assistido por uma outra pessoa. Tá? São aqueles que estão elencados lá no artigo 4º do Código Civil. Então, vamos para o artigo 5º. A menoridade cessa aos 18 anos completo quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Ou seja, hoje, qualquer pessoa que atinja a idade de 18 anos tem capacidade civil plena, homem ou mulher. Lembram que antigamente, eu sou um pouquinho mais velho, me lembro que os homens eram com 18 anos e as mulheres com 21? Hoje não mais. Hoje, tanto o homem como a mulher com 18 anos atinge a capacidade civil plena. Tem todos os direitos, também tem todos os deveres dessa situação. O parágrafo único é que começa a dar uma certa divergência, uma certa discussão. Por exemplo, cessará para os menores a incapacidade pela concessão dos pais ou de um deles na falta de outro, mediante instrumento público independente de homologação judicial ou por sentença do juiz, ouvido o tutor se o menor tiver 16 anos completos. O que é isso? Isso é o que a gente chama daquela de emancipação. Só que agora a emancipação tem alguns critérios. Antigamente, a gente podia emancipar uma menina ou um menino com 14 anos, com 13 anos, dependia dos pais. Hoje não mais. Hoje, conforme a lei diz, ela diz assim, ó, pela concessão dos pais, ou de um deles na falta de outro. Por exemplo, um é falecido, o outro pode, sem problema nenhum. Mediante instrumento público, ou seja, tem que ir lá no cartório e registrar em cartório, fazer esse documento em cartório. Não basta uma declaração dos pais dizendo que estou emancipando meu filho. Não, eles têm que ir em cartório e fazer esse registro lá em cartório, ou seja, por instrumento público. Não vale uma declaração. Se o menor tiver 16 anos completos, é o que diz a lei. Ou seja, não se emancipa mais com 14 e 15 anos. O menor tem que ter, no mínimo, 16 anos. Não se emancipa mais com 14 e 15 anos. Tem que ter 16 anos completos. Isso é o que diz a lei lá no artigo 5º do Código Civil. Tem que ter 16 anos completos. O inciso 2 do parágrafo seguinte fala o seguinte, pelo casamento, ponto. Então, nós estamos falando sobre o inciso 2 do artigo 2º, pelo casamento. Como está dito aqui, dá a entender que é com qualquer idade, né? Não, não é com qualquer idade. Porque assim, ó, o artigo 5º diz pelo casamento, ponto. Só que o 1517 diz o seguinte, ó, rege que a capacidade para casamento abarca a situação de tanto o homem como a mulher com 16 anos pode casar mediante autorização dos pais. Portanto, não basta a autorização dos pais. O menor tem que ter 16 anos completos. E aí eu pergunto, quem de sã consciência está lendo o Código Civil pela primeira vez, está no artigo 5º, e ali fala pelo casamento, ponto. Não diz absolutamente nada. Dá a entender que com qualquer idade. Né? Não. Quem é que de sã consciência está lendo o artigo 5º e vai para o 1517? Lá no 1517 diz que o menor só pode casar, mesmo com a autorização dos pais, se tiver 16 anos completos. Não casam mais com 14 e 15 anos.
tem que ter 16 anos completos. Coisa de legislador, né? A gente está no artigo 5º, mas lá o 1517 tem uma outra situação. Coisas que a gente às vezes não entende. Quem de sã consciência está lendo o artigo 5º vai para o 1517. Só quem sabe, quem conhece, que sabe que existe o 1517. Se a gente for lá no cartório, eu quero casar minha filha, mas quantos anos tem a sua filha? Tem 14 anos. Não, mas eu quero casar de qualquer forma. Não, só não pode casar, porque mesmo com a autorização dos pais, ela tem que ter 16 anos completos. Pelo exercício de emprego público efetivo. Bom, também não fala em idade, né? Não fala em idade, mas aí vocês vão ver que todo edital de um concurso fala em 18 anos completos, né? Antigamente os editais falavam em 18 anos e 40. Então, quer dizer, tinha que estar dentro dessa faixa para poder fazer o concurso público. Hoje não mais. Hoje somente fala maiores de 18 anos. Antigamente tinha aquela vedação lá dos 40 anos. Hoje, pela Constituição Federal, não existe mais essa vedação aos 40 anos. A gente pode fazer concurso público com qualquer idade, a princípio. Tá? Então, vem aquela situação. Aqui, todos os editais falam em 18 anos completos. Tá? Maiores de 18 anos, é o que fala edital. Né? Mas eu pergunto para vocês, o edital é maior do que uma lei? É maior do que uma situação posta? Por exemplo, um menor com 16 anos, ele vai lá, faz o concurso e passa no concurso, mas ele tem só 16 anos, ele não vai poder assumir. Bom, nessa situação, ele vai no Poder Judiciário, prova para o juiz que ele tem uma capacidade acima da média, e aí o juiz dá uma liminar para ele, para que ele possa fazer o concurso, passar o concurso e ser efetivado no concurso, por ordem judicial. Aí não tem como o edital se sobrepor a uma decisão judicial. O juiz determinou que ele tem capacidade, sim. E ele passa no concurso, é efetivado, então ele com 16 anos, ele passa a ter capacidade civil plena, mesmo tendo 16 anos, pelo concurso público efetivo, ou seja, pelo exercício do emprego público. Não basta passar no concurso, ele tem que ser efetivado no cargo, aí sim ele passa a ser maior de idade, mesmo tendo somente 16 anos. Pela colação de grau em curso superior, em curso de ensino superior, na mesma situação, também aquele menino se forma com 16 anos, também com uma liminar, com ordem judicial, dizendo que ele tem capacidade acima da média, ele também. Se formou com 16 anos, com 17 anos, passa a ter capacidade civil plena. Sempre lembrando que esses casos são casos excepcionais, casos que a gente não vê no dia a dia, mas pode acontecer. Então, muito cuidado. A gente tem que ter lá, quando a gente estiver lá no núcleo, lá daqui a pouco aparece um requerente com carinha de menino ali, mas ele tem 17 anos, já é casado, ele passa a ter capacidade civil plena. Então, a gente tem que aceitar e tem que cuidar desse tipo de situação que não é muito comum, mas pode ocorrer lá nos nossos núcleos. Por isso que a gente tem que saber a capacidade civil das pessoas físicas, por causa dessa situação específica. E já o inciso 5º diz pelo estabelecimento civil, comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completo tenha economia própria. Bom, aqui já fala em idade, ou seja, 16 anos, ele passa a ter capacidade civil plena nessa situação. Então, são situações específicas, são situações que não são do dia a dia, mas a gente tem que ter em mente que pode acontecer, certo? Na situação do 1517, existe uma situação assim, por exemplo, um dos pais quer que o menor case, o menor tem 16 anos, um dos pais quer que o menor case e o outro não quer que ele case. Há uma divergência entre as opiniões de pai e mãe. Como é que fica essa situação? Bom, se houver divergência entre os pais,
aplica-se o disposto do parágrafo único do 1631. O que diz o 1631? O Poder Judiciário é que vai decidir. Lá no 1631 do Código Civil diz que, havendo divergência entre pai e mãe, um quer que case, o outro não quer que case, aí resolve-se essa situação lá no Poder Judiciário, certo? Através de uma ação específica para isso. Capacidade das pessoas jurídicas. Bom, as pessoas, nós vimos agora a capacidade civil das pessoas físicas. Agora nós temos que ver a capacidade das pessoas jurídicas, que são entes diferentes, né? A pessoa jurídica é diferente da pessoa física. A pessoa jurídica é aquela empresa. Ela passa a ser pessoa jurídica que pode ser de direito privado ou de direito público. Antes da Lei 13.129/15, nós tínhamos que saber se aquela pessoa jurídica é de direito público ou direito privado. Porque somente pessoas de direito privado que podia, pessoa jurídica de direito privado que podia ser objeto do nosso núcleo. Agora não. Com a Lei 13.129, ela abriu essa situação e diz que também pessoas jurídicas de direito público, ou seja, as prefeituras, os órgãos estaduais, federais e municipais, podem ser objeto do nosso núcleo. Agora, com o advento da Lei 13.129, podemos, por exemplo, discutir IPTU nos nossos núcleos, coisas que antigamente não era possível pela Lei 9.307, mas veio a 13.129 e abriu essa situação. Ou seja, hoje nós não precisamos saber especificamente se a pessoa é de direito, pessoa jurídica de direito público ou direito privado. Antes nós tínhamos que saber. Por quê? Porque somente pessoa de direito privado que poderia ser objeto do nosso lucro. Hoje, não mais, pela Lei 13.129. Na concepção de Maria Helena Diniz, pessoa jurídica é a unidade de pessoas físicas ou de patrimônios, visando a realização de certos fins, regularmente constituídos. Bom, para que uma pessoa jurídica seja efetivamente constituída, ela tem que ter o que a gente chama de que está descrito lá no artigo 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com inscrição no ato constitutivo do respectivo registro, precedido com necessidade de autorização e aprovação do Poder Judiciário. Então, começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com inscrição do ato constitutivo, ou seja, lá com o registro do contrato social lá na junta comercial. Então, através do contrato social é que as pessoas jurídicas são devidamente constituídas. Então, quando as pessoas jurídicas, ou seja, as empresas vierem no nosso núcleo, ela vai ter que trazer esse documento provando que ela está devidamente constituída, através do contrato social registrado lá na junta comercial. E também tem que trazer esse documento atualizado, porque se tiver alguma alteração, ele tem que trazer também essas alterações, porque a gente tem que saber que aquela pessoa que está ali agora, naquele momento, tem poderes para representar a pessoa jurídica. Ou seja, é um sócio que continua sendo sócio, mas pode ter uma alteração e ele deixou de ser sócio. Então, a gente tem que saber as alterações desse contrato social da empresa. Portanto, ele tem que trazer um contrato social atualizado. Determina o artigo 46 do novo Código Civil, em seu inciso 3º, que o ato constitutivo a ser registrado deverá conter, dentre outros, o modo que se administra e representa, ativo e passivamente, judicial e extrajudicialmente, a pessoa jurídica, determinando ainda, no inciso 5º,
que o Estatuto deve esclarecer se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. Isso está lá no artigo 46 do novo Código Civil. E o Código de Processo Civil determina que as pessoas jurídicas serão representadas em juízo pelas pessoas que seus estatutos estabelecerem. E caso não esteja estabelecido, quem as representará presume que serão representados por seus diretores. Bom, aqui tem uma diferença em relação àquela situação que a gente conhece lá no Poder Judiciário, através da Justiça do Trabalho, que é a figura do preposto. Dificilmente vai vir na nossa empresa o dono da empresa, o diretor da empresa. Geralmente vem a figura do preposto. Esse preposto é uma pessoa que é indicada pelo dono da empresa ou pelo diretor para que represente essa empresa aqui no nosso núcleo perante aquela situação que está sendo posta ali, aquele litígio que está sendo posto naquele momento. Nessa situação, o preposto vai trazer para nós uma carta de proposição, vai trazer o contrato social e vai trazer uma carta de preposição, para ver se aquele sócio que está ali efetivamente pode assinar dando carta de preposição. Então, são dois documentos que a gente tem que trazer para que se resolva essa situação. Bom, aí vem a pergunta que não quer calar. O preposto precisa necessariamente ser funcionário da empresa? Bom, lá no Poder Judiciário, segundo alguns juízes lá da Justiça do Trabalho, sim, o preposto obrigatoriamente tem que ser funcionário da empresa. Já aqui no nosso procedimento, não. Ele não precisa ser funcionário, porque se o sócio assinou uma carta de proposição para qualquer pessoa, é por conta e risco dele. A gente não vai entrar nesse detalhe se é funcionário ou não é funcionário. Tem o documento, tem o contrato social da empresa, ele é sócio, pode assinar uma carta de proposição, trouxe a carta de proposição, assinada por ele, sem problema nenhum. A gente aceita mesmo que aquela pessoa não seja funcionário da empresa, porque é por conta e risco de quem assinou aquela carta de proposição. Se ele vier aqui e fizer um mau acordo, por conta e risco deles. Nós não temos nada a ver com isso. Portanto, nós podemos aceitar, sim, uma carta de proposição de pessoa que não seja funcionário da empresa. É importante salientar que o início da personalidade de uma pessoa jurídica faz necessário que haja registro no competente órgão do seu ato constitutivo, que é a junta comercial. Percebe-se que o nascimento, o surgimento da pessoa jurídica dá-se com a realização de um ato jurídico e não com um fato biológico, como ocorre com as pessoas. Uma vez que o registro de uma pessoa jurídica exige a prática de um ato jurídico, porque é revestido de formalidade exigida por lei. Os requisitos que devem constar no estatuto ou contrato constituído de tal sociedade ou associação. Então, percebe-se que, diferentemente da pessoa jurídica, da pessoa física, é com o nascimento e depois com a capacidade civil dela, aqui não mais, aqui é com o devido registro na junta comercial, que passa a existir a pessoa jurídica. A lei exige como requisito legal e necessário para a efetivação do registro de pessoa jurídica que conste em seu teor previsão de quem, cargo ou sócio, será o administrador e representante ativo e passivo, judicial e extrajudicial da pessoa jurídica em Constituição. O artigo 118 do Código Civil diz que o representante é obrigado a provar às pessoas com quem tratar em nome do representado a sua capacidade e extensão dos seus poderes, sobre não o fazendo responder pelos atos a que excederem. E aí é a carta de proposição, né? Através da carta de proposição que ele mostra para nós que ele tem poderes para fazer aquele tipo de acordo. Com relação ao preposto, lá no artigo 1169 do Código Civil, diz que o preposto não pode, sem autorização escrita, fazer-se substituir no desempenho da proposição. Ou seja, ele tem uma carta de proposição, ele não pode passar essa carta de proposição para outra pessoa. Ele não tem esse tipo de situação.
preposto não pode fazer isso. A carta de proposição é para ele e ele somente tem que representar a empresa. Ele não pode passar a fazer, como a gente diz no direito, um subestabelecimento de carta de proposição. Isso não existe. A carta de proposição é para ele. Bom, existe ainda, para nós salientarmos, para nós conversarmos e falarmos um pouquinho mais sobre a situação do gerente. Bom, o gerente da empresa. O gerente da empresa, esse, com base no artigo 1172 do Código Civil, diz que considera-se o gerente o preposto permanente no exercício da empresa ou na sede desse ou em sucursal, filial ou agência. Portanto, se a pessoa que está aqui representando a empresa é gerente da empresa, ele não precisa carta de proposição. Ele simplesmente vai ter que provar para nós que ele é o gerente da empresa. Não conseguindo provar para nós que ele é o gerente da empresa, carta de proposição. Mas se ele vier ali escrito ali no documento dele ou na carteira de trabalho dele, está escrito ali cargo, gerente, aí nessa situação não precisamos de carta de preposição, nem vamos exigir cartas de preposição, né? Porque o artigo 1172 diz que o gerente é o preposto permanente da empresa. Não precisa de carta de preposição. Mas sempre lembrando, pessoal, no dia a dia, de que o gerente tem que ser efetivamente o gerente da empresa. Não basta ele ser gerente, por exemplo, assim, naquela situação de, eu sou o gerente da empresa. Sim, mas o que está escrito na tua carteira de trabalho? Na minha carteira de trabalho está como auxiliar administrativo. É normal, é muito comum no dia a dia, as pessoas e as empresas, de um modo geral, elas colocam o cara no cargo de gerente, mas lá na carteira do trabalho dele está como auxiliar administrativo ou qualquer outra situação, que não gerente. Para quê? Para pagar um pouquinho menos, pagar impostos, aqueles impostos todos que tem que pagar, e faz o famoso por fora. Tá? É aquela situação que ele recebe como administrador, como auxiliar administrativo e também recebe como gerente por fora da carteira de trabalho dele. Para nós, essa pessoa, muito embora ele diga para nós que ele é o gerente da empresa, ele não é o gerente. Tá? Ele vai ter que provar para nós que ele é o gerente da empresa através da carteira de trabalho dele, cargo, gerente. Aí sim, ele não precisa carta de proposição. Em outra situação, ele não conseguindo provar para nós que ele é o gerente da empresa, porque lá na carteira de trabalho dele está como auxiliar administrativo, ele só vai poder atuar com carta de preposição. Não tem outra alternativa. Ficou claro? Perguntas sempre lembrando. Qualquer dúvida, vocês entrem, vocês coloquem, anotem as dúvidas de vocês e depois no WhatsApp vocês mandem para nós, que nós vamos responder na medida do possível. Tá? Não deixem a dúvida. A dúvida, como eu sempre disse lá no primeiro dia de aula, não tem pergunta boba. Bobo é não perguntar. Portanto, não fiquem com a dúvida. Perguntem. Fiquem à vontade lá no WhatsApp, a gente vai responder qualquer situação nesse sentido. Existe uma lei, que é a Lei 6.075/73, que essa lei regula os registros públicos. Ou seja, ali está dito das pessoas jurídicas de direito público, que antes nós não tínhamos por que saber, não nos interessava, porque a lei vedava essa situação. Agora não. Agora a lei diz que pode ser objeto do nosso núcleo pessoa jurídica de direito público. As situações de prefeitura e todas aquelas situações de órgãos estaduais ou federais. O artigo 44 do Código Civil diz que são pessoas jurídicas de direito privado as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos, as empresas individuais de responsabilidade limitada. Portanto, aqui, para nós, a lei diz que as fundações também são pessoas jurídicas de direito privado. Antigamente nós tínhamos que saber muito isso, agora hoje não mais, porque, como eu disse, a lei abriu essa situação, a lei 3.129,
e agora pode ser objeto do nosso lucro também pessoas de direito público. O artigo 40 diz que as pessoas jurídicas são de direito público, pode ser interno ou externo, e de direito privado. Artigo 41 do Código Civil. São pessoas jurídicas de direito público interno, a União, os Estados, o Distrito Federal, os territórios, os municípios, as autarquias e as demais entidades de caráter públicos criados por lei. Então, ali como pessoa de direito público estão as autarquias, os municípios, a União, o Distrito Federal. Lá, como pessoa jurídica de direito privado, estão lá as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas e os partidos políticos. Bom, então não tem como saber se ficou tudo claro, né? Porque a gente está fazendo um vídeo. Então, eu quero deixar para vocês bem claro de que vocês anotem as dúvidas de vocês, sem problema nenhum, e esse professor aqui, eu me comprometo a responder todas as perguntas e dúvidas que tiverem a respeito do que foi discutido, do que foi analisado, do que foi explanado nesse nosso vídeo aqui. Sempre lembrando que nós vamos ter um próximo vídeo, e no próximo vídeo nós vamos falar sobre, que seria um outro módulo, né? Nós vamos falar sobre a cientificação ao requerido, vamos falar sobre o atendimento ao requerido, vamos falar sobre a notificação para audiência, composição das câmaras de mediação e arbitragem, e também vamos falar sobre impedimento, as causas de impedimento que existem lá no Poder Judiciário, que aqui também existem causas de impedimento do mediador enquanto ele estiver atuando. Tá? Então, muito obrigado pela atenção de todos e lembre-se sempre, dúvidas, coloquem lá no WhatsApp que nós vamos entrar em contato para responder dúvidas relativas ao que a gente viu nesse conteúdo aqui. Muito obrigado a todos. Até a próxima.